Paz e luz, que a graça revelada do Santo Espírito de Deus brilhe sobre sua vida e ilumine através da revelação do Santo Espírito neste curso de maturidade espiritual, curso Metanoia, Mudança de Pensamento. Hoje vamos estudar os capítulos 6 e 7. Embora pequenos, trazem uma força espiritual muito grande. E já aproveito para avisar que no dia 29 de dezembro será entregue nos santuários o certificado para aqueles que participaram conosco de todo o curso. E é importante que cada pessoa que está no curso se inscreva na ficha de inscrição e envie para mim, para que possamos desde já ir preparando os certificados. E logo vou passar as orientações de como será feito esse processo. Mas agora, vamos nos preparar para a aula? Vamos lá? Capítulo 6 e 7. Vamos agradecer a Deus por esses capítulos maravilhosos que o Espírito de Deus está nos dando a oportunidade de estudar através da revelação dada ao nosso apóstolo Adelino de Carvalho. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta aula e por tudo aquilo que vamos aprender acerca da mudança do pensamento e da prática da fé. Que o teu Espírito poderoso revele a cada um que assistir esta aula e que ministrem estas aulas com sabedoria, compartilhando o conhecimento recebido e a revelação do seu Santo Espírito. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Estamos chegando a hora. Janeiro, começa o curso do novo livro da nossa apóstola, Ciência da Fé. Mas vamos falar sobre isso mais à frente. Vamos lá? Capítulo 6 e 7. Capítulo 6, página 53. O homem colhe aquilo que planta. É importante você não dispersar seus olhos do foco central de sua vida, que é você mesmo. Primeiro é Deus, depois é você. Existem pessoas que gostam de priorizar o que os outros falam e não o que elas querem alcançar para suas vidas. Seja uma pessoa centralizadora. Ser centralizador é diferente de ser egoísta. Egoísta é aquela pessoa que só pensa nela. Centralizador é a pessoa que gosta de servir aos outros com amor. Analisando a primeira página do capítulo 6, a gente compreende a diferença entre o egoísta e o centralizador. O egoísta é justamente aquela pessoa que não pensa nos outros, que só pensa nela mesma. Ela não está nem aí para os outros. Aliás, ela até manipula os outros. É uma pessoa narcisista, manipuladora e que é perigosa. É perigosa para o mal. Mas a pessoa centralizadora também é perigosa, mas é perigosa porque o mal não atinge esta pessoa porque os seus princípios, preste atenção nisso, eu já falei sobre isso, os seus princípios vêm de primeiro, ou seja, ela tem umas regras, ela tem leis que ela mesma aplicou em sua vida através daquilo que ela aprendeu. Por exemplo, um dos meus princípios é ser dizimista, porque sendo dizimista, eu sou, juntamente com Deus, um só na minha vida financeira. Eu sou grato a Deus e por isso eu devolvo a Ele a primeira parte. Eu creio em seu poder de prosperar, eu creio no dar, no dom de adquirir riquezas. É um princípio meu. E esse princípio ninguém tira de mim. Eu estava conversando com um rapaz que me dizia sobre a esposa, a mulher, que ele ainda não tinha casado com ela. E quando ele falou com ela sobre o dízimo, ela disse assim: eu não acredito muito nisso. Então ele falou: então você não serve para mim. Porque para viver comigo, a pessoa tem que ter a mesma fidelidade que eu tenho. Porque se eu vou ser um só com você, então nós dois temos que ser fiéis a Deus. Ele conversou, orientou.
Ela no início até fez porque ele estava falando, mas depois que ela foi vendo a manifestação da prosperidade de Deus, ela mesma disse: jamais deixarei de ser dizimista. O princípio dele se tornou o princípio dela. Então vemos que uma pessoa centralizadora é aquela pessoa que ela assume um papel, ela chega numa responsabilidade e fala assim: peraí, isso aqui é meu. Como Davi. Davi assumiu o lugar dele quando ele foi enfrentar Golias, ele assumiu a posição de capitão, de comandante, de general, à frente do exército de Israel, que estava todo com medo. Até o rei estava com medo. Mas ele assumiu sua posição falando assim: eu creio no meu Deus. Então esse ponto é importante você compreender para entender os outros. Se você tem princípios e centraliza a sua vida nestes princípios, nestes objetivos, você é uma pessoa que não deixa que outros venham interferir na sua vida. Eu, por exemplo, tenho um princípio máximo de autoridade. Eu estou debaixo de autoridade. Estou debaixo da autoridade do bispo principal do Estado, assim como também estou debaixo da autoridade apostólica acima de tudo. E ao debaixo da autoridade de Deus, que vai descendo de maneira hierárquica, de maneira vertical, de cima para baixo. Então, quando eu ouço o apóstolo, eu estou cumprindo uma das ordenanças sagradas de Deus, porque aquele que resiste à autoridade está contra a autoridade de Deus, que deu primeiro. Está em Romanos. Pode observar lá. Então, eu quero que você compreenda isso, para compreender este princípio centralizador que eu tenho. Ninguém tem autoridade para chegar para mim e falar mal do meu apóstolo, e falar mal das minhas autoridades, e nem eu vou me levantar contra elas. Se vier uma conversa ruim para me levantar contra a autoridade de Deus, mas ele é homem, mas é a autoridade de Deus sobre mim. Você tem que aprender a diferenciar, a separar as coisas. O homem pode ser falho, mas existe um nível de espiritualidade e poder que recobre uma pessoa que eu costumo comparar com os super-heróis. Você pode pega, por exemplo, o Superman. O Superman, ele é uma figura que todos temem porque ele tem uma força descomunal, lança raios sobre os olhos, sopra e gela as coisas. É um herói da história em quadrinhos. Mas o interessante que eu estou citando é porque quando ele se torna o Clark Kent, o repórter, ele se torna um homem comum. E esse homem, ele é desastrado. Então, quando ele é o Clark Kent, ele é uma pessoa. Quando ele se torna o Superman, ele é outra pessoa. Você consegue entender onde eu quero chegar? É até mesmo quando você está no altar. Quando você está no altar, você se transforma, enche de poder. E aquele que se levantar contra a autoridade sua, está se levantando contra a autoridade de Deus. E o arcanjo Miguel se põe para te defender. Porque você tem um pacto e tem uma história com o arcanjo Miguel. Agora, quando você centraliza sua fé, sua força, numa concentração de projetos, de vida, é isso que eu quero para mim. Ninguém entra. A autoridade que Deus colocou sobre o apóstolo para mim é essa. Eu vejo o apóstolo como Deus colocou ele para mim. Agora, mas ele tem a vida dele. Tem a vida dele. Olha como eu acabei de falar, vida dele. Tem nada a ver comigo. A vida do bispo, nada a ver comigo. A vida do pastor, nada a ver comigo. Se você compreende esses pontos, compreende que você tem uma história, um caminho a seguir. E esse caminho depende das escolhas que você vai fazendo, do plantio que você vai fazendo. Segue comigo na página 54. Quem serve, abre a mão para dar. A pessoa centralizadora, ela é assim, ela abre a mão para poder ajudar. Ela quer os seus objetivos, mas o seu objetivo, ele se torna de maneira até, como eu posso dizer, coletiva. Por quê? No mundo espiritual, ninguém pode ficar sozinho. Quem fica sozinho no mundo espiritual é atingido por forças destruidoras. No mundo espiritual, só quem está unido ao exército é que tem a capacidade de prosseguir. Uma pessoa sozinha, ela não pode fazer isso. Então, quando você é centralizador, você faz parte de um plano muito maior do que o mundo vê para você. Você faz parte de um plano divino.
E isso é maravilhoso. Vamos lá. Quem serve abre a mão para dar. E quem é doador já está sempre com a mão aberta, também para receber, como diz em Lucas, capítulo 6, versículo 38. Dai ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão sobre o vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Entender a revelação da troca estabelecida por Deus como lei da fé é entender a importância de mudar de vida sempre para melhor. Quando você abre mão do que é material, como fez Davi, ao comprar do terreno da Eira de Araúna para a construção da casa de Deus, você recebe o que ainda não tem. E através da oferta apresentada no altar é que isso é demonstrado. Você dá o que tem e colhe o que você não tem. Essa é uma regra básica no estabelecimento do reino, estabelecido pelo apóstolo Paulo por ordem de Deus. E se você consegue entender isso, você consegue entender a importância do provedor na casa de Deus. Eu quero citar aqui e abençoar a vida dos provedores, porque eles compreendem que precisam fazer parte da obra. Porque, engraçado, a oferta do provedor, ela não é um sacrifício. E a gente vai entender muito sobre sacrifício no novo livro da nossa apóstola Ciência da Fé. Mas aqui agora, eu quero falar sobre a oferta que é dada, porque a pessoa quer mover o coração de Deus através do seu carinho, porque ela tem um propósito. Ela centralizou a sua vida no seguinte: eu vou prosperar, e para prosperar, eu preciso agradar aquele que prospera. É interessante entendermos o profeta Isaías, capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes, você quer, e ouvirdes, ouvir, no caso, não é só entrar pelo ouvido, não. O ouvir quer dizer praticar. Comereis o melhor dessa terra. E aquele que é provedor, ele consegue compreender isso. Porque ele sabe que se ele guardar, ele não vai ter multiplicado. Será como aquele do talento, que pegou o talento e escondeu na terra. Ele guardou, ele não investiu, ele não multiplicou, ele não procurou fazer com que aquilo fizesse algo de bom para ele e para os outros. Porque quando há um investimento, esse investimento ele gera lucros para quem investe e para quem está recebendo o investimento. Consegue entender isso? Quando uma pessoa tem uma definição de vida, um pensamento do seguinte: eu vou dar, ela está sabendo que está abrindo a mão para poder receber. Mas para poder fazer com que tudo isso aconteça, tem que ter uma concentração de pensamento, que nada pode atrapalhar você nisso. E eu falo diretamente agora com você, provedor. Você, profeta, você, profetiza, que está orientando cada provedor da casa do Pai. É importante que eles concentrem na oferta que eles estão fazendo, com toda a fé, sabendo que o que eles estão dando vai ser multiplicado, porque a linguagem de Deus é multiplicação. Leia comigo isso aqui. Ser concentrado, para isso é preciso ter foco, força e fé. A causa do sucesso ou fracasso de muitos é o foco, ou a falta dele. Foco não pode ser dividido. O foco tem que ser uma coisa só. Foco é fazer obreiros, fazer discípulos, formar discípulos para cuidar do projeto Ação Mulher, do JAES, colocando no altar discípulos que vão liderar junto com você. Foco é saber o que está fazendo e onde vai chegar. Se dividir, não vai chegar a lugar algum. Então, quando você vai oferecer uma oferta, esta oferta, ela está fazendo o movimento da obra, seja através do folheto, seja através do evangelismo, seja através de algo que a igreja precisa para poder gerar novas ovelhas, ou então, eu vi uma irmã que ela contribuiu junto com algumas outras para que o projeto Ação Mulher caminhasse. E essa irmã tem sido tão abençoada por Deus. Eu vi um senhor que ele fez questão de comprar os chapéus de todos os valentes de Davi e ofertou pelos chapéus e preparou tudo para que os valentes de Davi se apresentassem. Isso é querer a progressão da obra. E eu fico pensando o seguinte: se alguém faz de tudo para me agradar, faz de tudo para ajudar o trabalho que eu faço, o que você acha que eu vou fazer por essa pessoa? Se eu sou uma pessoa que sei ser grato, é claro, eu vou beneficiar quem está me ajudando melhor do que os outros. Por favor, não me venha com a hipocrisia de que Deus trata todo mundo igual.
Trata não. Quando uma pessoa é focada em agradar a Deus, preste atenção nisso. Quando uma pessoa é focada em agradar a Deus, a casa de Deus, Deus é focado em agradar esta pessoa. Agora, aquela pessoa que não foca, para mim tanto faz como tanto fez. Lembra o texto que nós lemos? Com a mesma medida que nós medirmos, né, seremos medidos. É muito importante compreender isso, essa visão. Continua comigo agora na página 55. Quem serve o altar é sustentado pelo altar. O pastor recebe do altar. Ele recebe tanto em bênçãos, quanto na sua ajuda de custo, porque ele é digno do seu salário. É um trabalhador que trabalha constantemente. Você pode notar uma coisa no santuário, na nossa igreja, que nós não dividimos, a nossa mente não é dividida. O pastor trabalha durante o dia numa empresa, ele é pedreiro de dia e de noite ele vai pregar. Não, ele é pastor 24 horas. Eu até falei com uma senhora, uma vez ela me chamou, era por volta de 1 da manhã, mandou uma mensagem pedindo ajuda, e ela falou, desculpa, eu estava incomodando o senhor. Eu falei, incomodando não, isso é meu trabalho, é a minha vocação. Você pode me chamar a qualquer hora. E o pastor precisa entender isso, que ele tem que estar disposto a tempo e a fora de tempo. Eu quero dividir uma coisa com você. Eu ainda, graças a Deus, eu tenho uma saúde que cada dia que Deus tem me abençoado muito. Mas eu ainda faço um tratamento, por quê? Porque eu sei que tem coisas que é para Deus fazer e tem coisa que Deus faz através do homem. É importante compreender isso. E eu sei que Deus está abençoando para que eu possa fazer o tratamento, cuidar da minha saúde. E às vezes um dia, que às vezes o tratamento é meio pesado, e aí eu fico meio mal, meio mareado, aquela coisa toda, aí de repente alguém me liga. Você acha que eu falo para a pessoa, eu não estou bem, por favor, me liga outra hora que eu não... Não. Na hora me repõe, né, com um certo corpo, com certa voz, eu posso estar tremendo. E é engraçado. É nesse momento que parece que uma energia vai tomando conta de mim, e às vezes o mal-estar que eu estava sentindo vai desaparecendo. Um dia desses, eu estava com uma dor de cabeça, mas uma dor tão forte. E aí uma pessoa foi me pedir uma orientação sobre uma aula. E eu comecei a orientar. A dor de cabeça desapareceu. Por quê? Porque eu comecei a servir. E quem serve é obrigado a receber. Vamos voltar aqui? O altar é terra fértil para você semear e também colher. Quem semeia o desprezo às coisas de Deus, com certeza colherá o desprezo do plano espiritual. E não terá sorte na vida sentimental e nem na vida material. Entender a importância de semear materialmente através do sacrifício perante o altar e desta semeadura suscitar, ou seja, levantar conquistas e vitórias, é entender a lei da semeadura e da colheita. A palavra de Deus, ela diz claramente, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Ninguém pode brincar com as leis de Deus. Ele não alterará em nosso benefício. O que o homem colhe é o resultado inevitável do que ele semeia. Deus é onisciente. E é impossível zombar de Deus, pois ele conhece até a intenção mais oculta do nosso coração, como diz a palavra de Deus em Jó, capítulo 4, versículo 8. Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Os caminhos da vida são antigos. Não é difícil saber onde um caminho vai dar se você observa quem já passou por ele. Aqui o apóstolo conta uma história. Conheci um homem muito rico, dono de várias propriedades e empresas, porém extremamente avarento e desrespeitoso com a esposa e filhos. Aquele homem era desonesto, ao ponto de, mesmo sendo muito rico, entrar num restaurante, almoçar, fingir que ia no banheiro e fugir sem pagar a conta. Este homem envelheceu, e eu costumava vê-lo andar sempre sozinho, sem os filhos e sem a esposa. Quando eu perguntava por sua família, ele dizia que todos o abandonaram. Quando ele morreu, ninguém foi ao seu enterro. Aquele homem era a vergonha dos filhos, e não teve amigos e nem para ir no seu funeral. Os filhos se queixavam da sua indiferença como pai e das vergonhas que passavam por causa das suas falcatruas, pois eram descobertas pelos seus clientes ou associados. A caminhada da vida daquele homem
Foi uma plantação de ações desonestas. E a colheita dele foi a inimizade das pessoas que para ele eram as mais importantes: família e amigos. Certo dia alguém para mim perguntou, ele disse, a vida foi perversa para o senhor fulano. E eu respondi, ele foi perverso com ele mesmo, porque ele escolheu as piores sementes para semear. Como diz a palavra de Deus em Colossenses 3:25, quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Esta é a realidade. Querem enfeitar, embelezar, dizendo que a vida foi injusta, a vida foi perversa, as oportunidades não vieram. Não. Todos têm as mesmas oportunidades. Todos. Eu disse todos. Talvez a sociedade possa dizer que não, por causa de raças, por causa de credos, mas é aí que está um detalhe. Talvez as oportunidades não estejam sendo vistas, mas elas existem para todo aquele que esforça. Você pode ver hoje, mas é por causa de raça. A pessoa de determinada raça tem dificuldade. Então por que existem tantos negros subindo e prosperando? Ou por que existem tantas pessoas que vieram do interior, que são consideradas incultas e conseguem prosperar mais do que as outras? Porque não parte de uma raça, não parte de um grupo específico, mas parte da pessoa, a ação de falar assim, é isso que eu quero para mim, é o que eu vou fazer. E quando você se alinha ao poder de Deus, tudo você pode. Observe o nosso apóstolo, um órfão doente, com poucas oportunidades na vida, de uma família pobre, se tornou hoje este homem forte, próspero e abençoado que ele é. Eu poderia falar de várias situações difíceis que eu já passei e situações que eu vim trazendo na família e situações que às vezes até mesmo eu provoquei por não andar no caminho certo. Então o que aconteceu? Enfrentei todo tipo de problema, mas quando eu vi a oportunidade eu disse, não vou perdê-la. Eu vou agarrar com unhas e dentes e estou aqui. Olha comigo na página 58. O plano de Deus considera até mesmo as injustiças para um benefício maior. Jesus não plantou nada que merecesse a morte que ele sofreu, mas ele comprou a nossa salvação. O que aconteceu com Jesus não foi o que ele plantou, mas foi o preço que ele pagou para nos salvar. E o preço dele foi esse sofrimento. Tudo isso aconteceu para que hoje todos que creem nele possam obter a salvação. Na hora da Santa Ceia eu não digo quem deve ou não tomar a ceia. Porque eu não faço uma avaliação da pessoa mediante a sua vida espiritual, mas como diz a palavra de Deus, eu deixo que ela mesma faça o julgamento das suas ações diante de Deus. Examine a si mesma, peça perdão pelas suas más ações antes de cear. Esse pedido de perdão tem que ser acompanhado pelo arrependimento, e o arrependimento implica em mudança de pensamento. Mudou a cabeça, mudou tudo. Se não mudar a cabeça, não tem mudança de vida e nem perdão. O ladrão na cruz só foi salvo por Jesus porque no último momento ele mudou a cabeça, plantou arrependimento, colheu perdão e a salvação. Por isso você precisa aprender a analisar a si mesmo. Observe o que eu coloquei aqui, adicional. Quem não lidera a si mesmo, não lidera a ninguém. E liderar é se autoexaminar. E tenha certeza de uma coisa, é uma utopia achar que com uma vida bagunçada você vai conseguir pôr em ordem a sua casa. Lidere ou examine a si mesmo. Ordene seus pensamentos. Sei que é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Sentimentos geram pensamentos, pensamentos geram ações. Se você não dominar seus pensamentos, na hora do Getsêmani na sua vida, vai acabar se entregando e sendo derrotado. Diferente de Jesus, que venceu no Getsêmani, não deixando seus sentimentos os dominarem. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Na hora do Getsêmani, quando Jesus estava quase para ser crucificado, todo o peso e dor vieram, mas ele não se deixou levar pelo sentimento do peso e do sofrimento. Simplesmente seguiu a ordem do Pai. Porque ele olhou para a sua própria vida e olhou para aquela missão que ele tinha que cumprir. Quando você olha para você e olha o seu papel, olha para o que você está passando, você vai analisar se o que está acontecendo na sua vida é culpa sua. Ou se você está deixando que outros
E também pode ser até culpa sua também, deixando outros influírem na sua vida através de pensamentos, fazendo você se sentir um coitado, uma vítima, dizendo que todos estão armando contra você. Cuidado, domine-se. Até para tomar a Santa Ceia, a gente tem que fazer essa análise, porque para receber Jesus dentro de nós, nós temos que mudar o nosso pensamento, mudar a nossa maneira de pensar. Então, se uma pessoa, ela se envolvia muito com cachaça, com vício, com cigarro, com o que não presta, então quando ela vai receber a Santa Ceia, ela para e pensa, peraí, eu estou estragando o meu corpo, estou andando com uma turma que está me levando para o buraco, eu vou mudar e vou começar a fazer trabalhar uma vida diferente. Peraí, eu não estou evangelizando, eu não estou fazendo a obra de Deus, eu tenho que mudar. E quando você muda, o pensamento começa a mudar as suas ações, a mudança vem. E vem com força. E aí que vai ser a diferença para esse capítulo que a gente vai entrar agora. Porque se você colhe aquilo que você plantou, então você vai colher bênção ou maldição, que é o início do capítulo 7, na página 59. Os demônios são espíritos das trevas que precisam usar corpos para habitação. Eles habitam em corpos humanos e até objetos físicos. Objetos oferecidos a entidades espirituais das trevas ou objetos não oferecidos, mas que você os deixa com alguma parte quebrada em sua casa. Faz muito mal uma pessoa ter uma casa com acúmulo de lixo, objetos ou móveis quebrados, filmes pornográficos ou de terror, xingamentos de palavrão, obscenas ou demonstração de raiva e ódio. Então, se você entender isso, você vai entender que o pensamento exteriorizado, o que quer dizer? O pensamento posto para fora. Ele vai se tornando uma realidade muito maior do que a pessoa imagina. Então vamos dar um exemplo, que você viva numa casa suja, imunda. Com certeza existe algo por trás de tudo aquilo. Um desânimo, um cansaço, um fracasso, porque você não está cuidando da casa. E isso vai estar gerando a abertura para outros problemas, uma brecha por onde o inimigo vai entrar. Quem xinga muito, quem fala muito, é a pessoa que ela tende a se voltar para as práticas obscenas, pornográficas, e ela gosta muito de vídeos pornográficos de todos os tipos, e cenas pornográficas, ela vai atiçar a prostituição, o adultério, a traição, e tudo vai puxando. O apóstolo falou certa vez que uma casa contaminada é uma casa sem harmonia, ou seja, uma casa desorganizada que ela está fora dos eixos. É como uma doença. Sabe o que é doença? Doença significa o corpo fora da harmonia. Então vamos lá. O braço está funcionando legal? Estou conseguindo dar um soco? Está em harmonia, ó. Consigo pegar? Braço, mão, tudo. Mas se de repente adoecer, alguma coisa der errado aqui no cotovelo, no meu antebraço, tudo aqui vai começar a dar defeito, não vai funcionar direito. Porque não está mais em harmonia. Tem alguma coisa errada, eu tenho que verificar isso. O que está errado na tua vida que precisa ser modificado? O que está atraindo maldição na sua vida? Vamos partir para a página 60? Uma pessoa brigando com a outra dentro de casa, desferindo palavras de raiva ou ódio, provoca estragos de aparelhos, quebra de objetos e dores misteriosas. Tenho certeza que isso já aconteceu em algum momento na sua vida. O feiticeiro entra na sua vida através da fraqueza espiritual. Olha que terrível. Existem palavras que puxam entidades espirituais do mal para perto de você. Aqui o apóstolo conta uma história. Certo dia, um amigo veio fazer uma brincadeira aparentemente inocente, chamando uma pessoa da família de danadinha. Passado aquele momento de alegria, eu chamei no canto e perguntei para ele, sabe o que significa uma pessoa danadinha? Ele me disse que significava ser uma pessoa esperta. Chamei para ler no Google o real significado da palavra danadinha ou danado, e ele se assustou, porque danado significa endiabrado, endemoniado, possesso de espírito maligno. Espantado, ele perguntou, e agora? O que eu faço? Eu respondi, desfaça o que você falou em voz alta. Diga ao seu corpo que o seu corpo e o corpo de seus familiares são possuídos por Jesus e cheios do Espírito Santo, e que não há espaço para diabos ou demônios.
É muito fácil uma pessoa tropeçar na palavra e se complicar no mundo espiritual. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Mas quando acontecer, você tem que desfazer ou desdizer aquela palavra. Todo ensinamento meu tem fundamento bíblico, porque eu sou cristão e sigo a palavra revelada de Deus. Qualquer revelação que não esteja de acordo com a palavra de Deus, que não tenha amparo bíblico, não procede do Pai das luzes. Olha que coisa terrível. Gálatas capítulo 1, do versículo 8 a 13. E eu quero frisar em especial aqui, ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Quero frisar nesse ponto. Olha no parágrafo da página aí, da página ao lado aí, Anátema significa sentença de maldição, condenação. Então, olhe bem, fugiu da palavra, fugiu daquilo que não é evangelho de Deus, é condenação. É sim, sim, ou não, não. Não tem meio termo. Não tem que inventar. Olha aqui, Existem 3 tipos de quebra de maldição. A primeira, quebra de maldição hereditária. A herança de sofrimento recebida pelos pais. Segundo, a quebra de maldição espiritual, recebida pela manifestação do desprezo que você dá a Deus. Terceira, a quebra de maldição carnal, recebida no corpo em forma de doenças e sofrimentos mandados por trabalhos de esquerda. Guarde bem esses detalhes, para você poder orientar as pessoas sobre isso. Vamos lá, quero voltar? Vamos lá. Primeira maldição, é herdada pelos pais. A segunda, manifestação do desprezo que você dá a Deus. A terceira, quebra de maldição carnal, recebida no corpo em forma de doenças. Olha que terrível. Veja como é importante fazer a quebra de maldição de maneira correta e profunda, com um profeta que tem revelação espiritual. Por isso que as pessoas vão até a bispa, a profetisa Berenice Costa, porque sabem que ela é especialista nisso, seja ela, a profetisa Débora Rocha, que fazem no altar de Elisa essa quebra de demanda, essa quebra forte. E é importante compreender que isso é necessário. Quebra de maldição feita por pastor que apenas põe a mão na sua cabeça e diz: está quebrada toda maldição. Não vale nada. É puro engodo, é só palavras. É lero para enganar pessoas simplórias, pessoas simples. E o mesmo que dizer que a água do copo está limpa olhando por cima sem ver a sujeira no fundo do copo. A maldição é a sujeira no fundo do copo. O que o profeta e a profetisa fazem? Eles mexem na origem da maldição, fazendo a sujeira aparecer, e depois limpam a água, purificando pela força da palavra revelada. O apóstolo conta: eu fui procurado por uma mulher que o marido dela estava abandonando a casa para morar com uma amante que ele arrumou na rua. O homem não queria saber mais da esposa, só da amante. Quem me procurou foi a esposa. Enquanto a outra mulher já havia procurado os espíritos de esquerda e sacrificado em rituais satânicos pela destruição do casal. Uma procurou por Deus e a outra já estava aliada com o demônio. A esposa dele foi orientada a falar com a profetisa e a profetisa revelou para ela que tudo que estava oculto e mandou ela fazer um sacrifício para a troca de raízes, pois o mesmo que estava acontecendo com ela também aconteceu com a sua mãe e a sua avó. Ela foi ao Monte Manaim, apresentou a Deus o seu sacrifício de fé, fez a troca de raízes com a nossa apóstola e voltou para falar comigo. Eu orientei aquela mulher a lançar sobre o marido dela uma palavra carregada do fogo e poder espiritual. E ela fez igual eu orientei. O que você acha que aconteceu? Porque quando uma pessoa ela dá brecha para o inimigo, perigo acontece. Olha comigo esse adendo que eu coloquei aqui. Deus conhece os nossos pensamentos. E estamos num exercício de batalha espiritual e nosso inimigo é perigoso. Ele trabalha em cima de brechas. Na batalha espiritual temos que estar definidos, temos que ser íntegros. Quem está rachado está sujeito a dúvidas, sentimentos. Rachou, o diabo age. Quem está em batalha espiritual tem que estar decidido, como diz a palavra de Deus em Mateus 12, 25. Jesus, conhecendo os seus corações, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Vamos para a página 65? Lembro que uma das coisas que eu orientei a ela a dizer para o marido foi: não importa com quem você está ficando, não importa quem é a mulher que quer você,
a qualquer preço. O que importa é que você não consegue deixar de me amar. Você não consegue me esquecer. E eu sei que é uma força que te puxa aqui para casa. E o prazer que você tem comigo, você não tem com mulher alguma. Note que o apóstolo orientou ela não chegar e jogar tudo no marido, xingando o marido. Não. Se ela queria o marido de volta, ela tinha que quebrar a maldição, mudar as raízes e comportar e agir como a mulher que ela queria ser, feliz ao lado do homem que ela ama. Então ela tinha que falar aquilo. Na guerra espiritual, o que mais os feiticeiros trabalham é a impotência sexual. Uma mulher mundana, quando quer destruir o casamento, o trabalho de esquerda que ela paga para realizar tem como objetivo fazer o marido perder o desejo sexual pela esposa. Aí então o marido passa a ter desejo por qualquer mulher, menos pela esposa. Os laços espirituais são usados para fazer a pessoa na invocação dos espíritos de demônios através das práticas de bruxaria, magia negra e feitiçaria pesada. São laços perigosos que só se desfazem com atos proféticos revelados pelo Espírito do Deus Todo-Poderoso. Entender isso é entender a importância do arcanjo Miguel entrar em sua defesa para destruir todo o mal, todo o laço do inimigo e tirar de sua vida tudo que não presta e atrapalha a sua felicidade. Eu considero o pacto com o arcanjo Miguel um dos pactos mais proféticos, os atos proféticos mais importantes do ano, para a proteção e a preservação da sua vida. Lembre-se, os profetas de Baal também eram profetas videntes, só não eram de Deus. Tome cuidado em quem você acredita, porque os falsos profetas estão na terra para confundir as pessoas. Por isso eu coloquei duas imagens, a do laço. Rejeite o laço, rejeite a forca que o inimigo está lançando. Rejeite, não aceita. E segundo, cuidado com os cegos que ficam tentando guiar os cegos. São pessoas que não têm visão espiritual, que diante dos problemas e das dificuldades, elas são pessoas fracas. E a primeira coisa que elas fazem é fugir ou então aceitar. É dizer, aceita que dói menos. Aceita que dói menos. São pessoas que não têm luz e querem apagar sua luz. São pessoas que não sabem entender a posição que elas devem estar e que você deve estar. Ao invés de levantar uma pessoa, joga uma pessoa lá embaixo, com palavras negativas e feiticeiras. A luz de Esther não foi apagada. Olha aqui, em Mateus 5,16 a palavra de Deus diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Uma luz tem que ficar no lugar certo, para iluminar. É uma revelação que Jesus falou. Você não pode colocar uma candeira embaixo do alqueire. A luz tem que estar no lugar certo, assim como Esther estava. No lugar certo, no palácio. Na hora certa, na hora do sacrifício. Na atitude certa, disposta a tudo para vencer. E tudo isso porque ela ouviu o seu profeta Mardoqueu. Mardoqueu deu para ela a direção e ela foi e esteve no lugar certo no palácio. Assim como você tem que estar na casa de Deus. Assim como na hora certa, na hora do sacrifício, no dia 13, para realizar o ato profético do Purim. E estar disposto a tudo para vencer. Esta é a atitude que vai te garantir a vitória que Esther teve, e a forca que era para ela e para Mardoqueu foi contra os seus inimigos. Uma ordem de Deus não se discute. Semana que vem, capítulo 8 e 9 do livro Mudou a Cabeça, Mudou Tudo. E logo após o capítulo vamos ter uma revisão geral e vou passar um questionário para que você possa responder e me falar se você está entendendo mesmo de tudo aquilo que estamos aprendendo. Que Deus lhe abençoe rica e abundantemente. E passando aqui para entender que A Ciência da Fé, o novo livro da nossa apóstola Sol Daniela Carvalho, vai chegar em suas mãos. E em janeiro, a gente começa o curso A Ciência da Fé. Que Deus lhe abençoe. Um forte abraço. Paz e luz para você.